Imagina voltar pra escola, mas dessa vez com seus amigos no mesmo pátio? Pois é, Bully tá prestes a virar multiplayer online graças a um mod de fãs chamado Bully Online. Lançado lá em 2006, o clássico da Rockstar vai ganhar uma nova vida no PC, com jogadores podendo explorar livremente o mapa, participar de minigames e até trocar itens entre si. O projeto é liderado por um criador chamado Swagta e promete até modos inéditos, como Rat Wars, onde você enfrenta ratos gigantes armados. A má notícia? Só quem apoiar o projeto no Ko-fi vai jogar primeiro, mas a boa é que ele deve ser liberado para todo mundo em 2026. Agora é torcer para a Rockstar não acabar com a festa. Um guerreiro esquelético com poderes de areia e uma princesa perdida. Essa é a premissa de Lowland, The Cursed Sand, novo RPG de ação, anunciado para PS5 e PC. O game se passa no antigo reino de Lowland, uma cidade lendária na Rota da Seda, e mistura combates rápidos com visão de cima, tipo os clássicos da Era Dourada dos RPGs. O personagem alterna entre duas formas, Sand, equilibrada e dourada, e Bone, mais agressiva e destrutiva. Tudo isso com inimigos variados, desde nobres solares até aranhas de gelo. Um jogo que promete unir mitologia, arqueologia e muita pancadaria estilosa. A Netflix está entrando mais fundo no mundo dos games, e agora com um parceiro de peso. A desenvolvedora Dontnod, famosa por Life is Strange, anunciou um acordo para criar um novo jogo narrativo baseado em uma grande franquia da própria Netflix. O estúdio responsável é o mesmo de Lost Records, Bloom and Rage, no Canadá. A ideia é expandir a expertise deles em narrativa e testar novos formatos, como jogos na nuvem. Ainda não sabemos qual franquia vai receber o tratamento da Dontnod, mas se seguir o estilo emocional de Life is Strange, vem história forte por aí. Antes de se tornar um fenômeno global, The Last of Us quase foi visto como muito nichado dentro da própria Sony. Quem contou isso foi Shuhei Yoshida, ex-presidente da PlayStation, que revelou ter duvidado do sucesso do jogo em 2013. Ele achava que, ao invés de investir em algo tão sombrio e maduro, seria melhor lançar mais um Uncharted, que era mais leve e acessível. Mas no fim, o jogo da Naughty Dog não só superou Uncharted, como virou uma das maiores franquias da história. Resultado: mais de 27 milhões de cópias vendidas e uma série de sucesso na HBO. O marsupial mais bagunceiro dos games está voltando, mas dessa vez nas telinhas. Segundo o site What's on Netflix, o estúdio Wild Brain, o mesmo de Sonic Prime, está produzindo uma série animada de Crash Bandicoot. É a primeira vez que o personagem ganha sua própria animação. A série de jogos anda meio parada desde 2023, mas parece que o Crash vai renascer no streaming. A Netflix tem apostado forte em adaptações de games, e depois do sucesso de Arcane e Castlevania, a expectativa é alta. Ainda não há data de estreia, mas os fãs já estão em modo Wumpa ativado. Você sabia que quase 90% dos jogos de Windows já funcionam no Linux? Pois é, isso é resultado de décadas de trabalho da comunidade gamer, e ganhou um empurrão gigante com o Steam Deck. Graças ao Proton e ao Wine, jogar no Linux nunca foi tão fácil. Claro, ainda existem alguns títulos teimosos, especialmente os com anti-trapaça, mas a evolução é absurda. Segundo o Proton DB, dos mais de 7.000 jogos verificados, a maioria roda lisinho, muitos até com selo platina. Com o fim do suporte ao Windows 10, essa pode ser a deixa perfeita para testar o Linux como seu novo sistema gamer. Se você curte Chainsaw Man, se prepara porque vem coisa boa aí. Tatsuki Fujimoto 17 a 26 é uma antologia de anime que adapta várias histórias curtas do criador de Chainsaw Man, escritas quando ele tinha entre 17 e 26 anos. São 8 curtas, cada um feito por um estúdio diferente no estilo de Star Wars Visions. E o melhor, estreia na Prime Video. Um dos episódios, Shikaku, já até ganhou prêmio antes do lançamento. É mais uma chance de mergulhar nas ideias malucas e geniais de Fujimoto. O chefão da Gearbox, Randy Pitchford, soltou uma polêmica. Segundo ele, os games ainda não criaram uma verdadeira obra de arte. Em entrevista, ele disse que a indústria está só começando, que ainda não tivemos o cidadão Kane dos videogames. Isso mesmo, o cara acha que, mesmo depois de 50 anos de história, ainda estamos engatinhando. Apesar da fala, ele reconhece que ama estar nesse processo de evolução. E enquanto a discussão rola, Borderlands 4 segue recebendo updates, inclusive um que melhorou o desempenho em até 10% no PC. Mas convenhamos, dizer que ainda não existe um clássico é forçar um pouquinho, né? Cara, você lembra do Chester Cheetah do salgadinho Cheetos? Pois é, nos anos 90 ele não só vendia gordura e felicidade em forma de chips, como também ganhou seu próprio jogo no Super Nintendo. Chester Cheetah Wild Wild Quest é basicamente o GTA de um guepardo metido a roqueiro, que resolve sair pelos Estados Unidos atrás das peças da sua moto roubada. Sim, o cara tem estilo e vingança pessoal, tudo em nome da velocidade e do rock and roll. O jogo se destacava porque era absurdamente colorido, com trilha sonora cheia de groove e uma jogabilidade rápida, meio Sonic, só que com muito mais atitude.
cada fase era um estado americano e o mapa parecia uma road trip maluca feita com Cheetos derretido. E a curiosidade? A versão de Mega Drive era um pouquinho diferente da do Super Nintendo, o que fazia a galera discutir qual era a versão verdadeira do Chester. O mais engraçado é que, mesmo sendo um jogo de propaganda, ele acabou sendo divertido de verdade. Tinha fase em que você fugia de rinocerontes e outra em que enfrentava um peixe usando óculos escuros. É o tipo de coisa que só os anos 90 conseguiriam criar com total seriedade. No fim das contas, Chester Cheetah Wild Wild Quest fez sucesso porque era puro carisma e maluquice. Um comercial jogável que ninguém queria desligar. Cara, lembra de Operation Logic Bomb? Aquele jogo do Super Nintendo que parecia ter saído direto da mente de um cientista que jogava contra enquanto assistia Exterminador do Futuro. Você controlava um soldado cibernético chamado Agent Logan, mandado para investigar um laboratório onde tudo deu errado. Portais se abriram, monstros surgiram e, claro, o governo mandou você resolver o problema sozinho, porque é assim que os anos 90 funcionavam. O jogo era um baita show visual pro SNES, cheio de efeitos de transparência, iluminação e uma ambientação que parecia um filme de ficção científica dos anos 80. Ele se destacava porque misturava ação e exploração com uma vibe meio Metroidvania, mas sem te deixar perdido. A curiosidade é que ele é, na verdade, o último jogo de uma trilogia que começou lá no Game Boy, mas quase ninguém sabia disso. E o mais engraçado é que o personagem parecia tão travado que a gente tinha certeza de que ele estava sofrendo com o peso da própria armadura. Mesmo assim, era viciante limpar cada sala e ver o mapa sendo restaurado pouco a pouco. Operation Logic Bomb fez sucesso porque entregava ação, mistério e tecnologia numa época em que a gente achava que o futuro teria lasers em tudo. E sinceramente, devia ter. Realize seu sonho de ter um fliperama portátil com mais de 20 mil jogos retrô. Compre agora em raspgames.com.br. Você já imaginou um anime que consegue transformar um jogo de cartas tradicional japonês em algo mais emocionante que uma final de campeonato de esportes? Pois é, esse é Chihaya Furu. A história gira em torno da paixão por um jogo chamado Karuta, que mistura poesia clássica com reflexos de ninja. Parece estranho, mas quando você assiste, descobre que dá pra suar assistindo gente recitando poesia. O anime é uma mistura perfeita de emoção, cultura e competição, com uma trilha sonora que te deixa vidrado e uma direção de arte linda de se ver. Ele se destaca porque consegue equilibrar a intensidade esportiva e sensibilidade poética de um jeito que nenhum outro anime faz. A curiosidade é que, depois do sucesso do anime, o Karuta real ganhou um boom de popularidade no Japão, e até competições internacionais começaram a surgir. E o mais curioso é que, no meio de tanta poesia e drama, você vai se pegar torcendo por cartas como se fossem personagens de shounen. Chihaya Furu é aquele tipo de anime que te faz rir, suar frio, e no final querer decorar poemas japoneses só pra entender melhor o que acabou de assistir. Se você curte histórias que unem emoção e cultura, esse aqui é obrigatório. Imagina um mundo onde pilotar tanques de guerra é um esporte escolar e praticado por garotas colegiais. Sim, esse é o conceito insano e maravilhoso de Girls und Panzer, um anime onde a estratégia militar encontra o poder da amizade e onde tanques de verdade se enfrentam em batalhas táticas que parecem saídas de um filme de guerra, mas com uma estética fofa que te faz sorrir o tempo todo. O anime se destaca porque consegue equilibrar ação intensa com humor leve, entregando batalhas cheias de adrenalina e ao mesmo tempo um clima escolar super divertido. E o mais curioso é que o anime se preocupa tanto com o realismo que os tanques são baseados em modelos históricos reais, com som, peso e até comportamento fiel às máquinas originais. Girls und Panzer é aquele tipo de anime que você começa achando que vai ser uma loucura sem sentido e termina querendo comandar um tanque com suas amigas. Se você curte ação, criatividade e quer ver algo realmente diferente, esse é o anime perfeito. Já pensou em construir uma cidade no topo de uma montanha? Pois é, em Leysara Summit Kingdom, o SimCity foi fazer trilha e quase virou estatística do Discovery Channel. Aqui, você precisa erguer civilizações inteiras nas encostas mais traiçoeiras que já viu, equilibrando economia, recursos e a constante ameaça de uma avalanche te transformando em fondue humano. Cada montanha é um novo desafio, com relevo, clima e recursos únicos. Nada de guerras, canhões ou dragões, só o puro terror de ver seu vilarejo sumindo sob toneladas de neve. E o melhor, as cidades coexistem em rede, trocando recursos e ajudando umas às outras, tipo um grupo de zap de prefeitos nas alturas. Se você curte gestão, planejamento urbano e tem nervos de aço pra ver tudo desabar literalmente, esse jogo vai te prender. Então bota o casaco, acende a lareira e vem reconstruir o reino de Leysara antes que a próxima avalanche chegue. Imagina um jogo onde sua única missão é destruir tudo e ainda tirar uma soneca depois. Bem-vindo a Cat Chaos, o simulador que finalmente entende
a verdadeira essência dos felinos: fofura, destruição e preguiça em doses iguais. Aqui você escolhe sua raça de gato favorita, explora ambientes como casa, livraria e supermercado e faz o que todo gato faz de melhor: derrubar coisas. O destaque vai para o lendário Giro do Tornado, um ataque felino que transforma o caos em arte moderna. Se você sempre quis entender o que passa na cabeça do seu gato às 3 da manhã, esse jogo é a resposta. Caótico, divertido e absurdamente satisfatório, Cat Chaos é o simulador perfeito para quem ama gatos e odeia prateleiras organizadas. Já imaginou revisitar o parque de diversões do seu pai? Só que ele é abandonado, cheio de memórias estranhas e mistérios familiares. Esse é o clima de The Amusement, uma aventura narrativa em realidade virtual que mistura nostalgia, drama e um leve toque de "meu Deus, o que foi isso atrás de mim?". Aqui você explora um parque inspirado nos anos 1920, resolvendo quebra-cabeças e revivendo lembranças da infância, enquanto tenta entender o passado conturbado da família. O diferencial é o realismo. O jogo usa uma tecnologia chamada caminhada redirecionada, que faz cada passo da vida real virar movimento no mundo virtual. Ou seja, é o tipo de jogo em que você realmente anda, escala e se perde num labirinto. Tudo isso sem precisar de um controle. Perfeito para quem ama uma boa história com mistério, um toque melancólico e aquela vibe de parque assombrado vintage. The Amusement é o tipo de experiência que te faz rir, chorar e repensar se brincar de roda gigante emocional é mesmo uma boa ideia. Imagine um jogo de terror onde quem grita não é você, é a guitarra. Don't Fret te coloca na pele de Fret. Uma guitarra senciente presa em um pesadelo musical cheio de puzzles, sons sinistros e criaturas que parecem ter saído de um videoclipe do Slipknot dirigido pelo Junji Ito. O jogo mistura terror psicológico com música de um jeito que é tão bizarro quanto genial. Cada passo, cada nota e cada erro podem atrair inimigos, e os puzzles são literalmente baseados em tocar instrumentos. A trilha sonora vem da Rocket Music, os mesmos mestres do Nerdcore com milhões de views, o que já garante um som digno de arrepiar até as cordas mais tensas. Se você curte jogos de terror com uma pegada artística, puzzles inteligentes e trilha sonora que te faz suar frio, Don't Fret é o tipo de experiência que vai fazer você pensar 2 vezes antes de tocar uma guitarra de novo. Imagina acordar no meio de um deserto onde o sol nunca se põe, sem memória, com sede e um poder misterioso pulsando na sua mão. Esse é Lysward, um jogo de sobrevivência mágico onde o calor não é só um detalhe gráfico, é o seu maior inimigo. Você precisa coletar recursos, fabricar equipamentos e usar o poder do Ambre para manipular o ambiente e manter-se vivo. Dá para quebrar pedras com o tremor, purificar água e até cultivar árvores no meio do nada. Tudo isso enquanto tenta entender o que diabos aconteceu com o mundo e com você. Com visuais lindos, atmosfera intensa e mecânicas que misturam magia e sobrevivência de forma única, Lysward é perfeito para quem curte jogos desafiadores tipo Subnautica e Green Hell, mas com um toque místico e uma história cheia de segredos. Se você gosta de sofrer com estilo, esse é o seu deserto. Game over.